Olá, boa noite. Começando mais uma edição do Jornal da Difusora, vamos saber o que foi notícia hoje no Maranhão. Centro Tático Aéreo auxilia na busca por pescadores desaparecidos há quase 15 dias. Prefeitura de Caxias antecipa feriados, fecha atividades não essenciais em combate à Covid-19. Pacientes do interior do estado ocupam mais de 50% de leitos do Hospital de Campanha de São Luís. Bancários do Bradesco vão às ruas e protestam contra demissões ocorridas nos últimos 50 dias. E ainda, fiscalização eletrônica ganha reforço para diminuir o número de acidentes em Imperatriz. Essas e outras notícias a partir de agora no Jornal da Difusora. Seja bem-vindo à sua casa. Olha, 3 pescadores do município de Raposa estão desaparecidos há quase 15 dias. O Corpo de Bombeiros e o Centro Tático Aéreo foram acionados, mas até agora somente parte do material das vítimas foi encontrado. É no modelo de embarcação como este, uma biana, que André Veras, Lucas Santos e Francisco Araújo, o Gugu Maranhão, estavam. O modelo é muito comum e utilizado pela maioria dos pescadores. Eles saíram do Porto do Braga, na Raposa, com destino ao Farol de Santana, onde costumavam pescar no último dia 25. Desde então, apenas parte do material de pesca deles foi encontrada na cidade de Ribamar, também na região metropolitana de São Luís. O material dele foi achado no dia 26, no dia seguinte, por um pescador de Ribamar. Só que a gente só obteve essa informação no sábado à noite, dia 4, que foi agora essa semana. Até então a gente não tinha informação de desaparecimento nem nada, a gente só sabe que ele saiu dia 25, meio-dia. O percurso aqui do Porto do Braga, na Raposa, até o Farol de Santana, na cidade de Humberto de Campos, costuma durar 5 horas em média. Segundo a família, a viagem dos pescadores deveria durar 5 dias, mas caso a pesca fosse boa, esse tempo também poderia ser estendido. Por esse motivo, a família demorou desconfiar do desaparecimento. Geralmente eles iam num dia e voltavam no outro, mas essa viagem ia ser mais longa, eles iam demorar por volta de 5 dias, mas ficou a possibilidade deles demorarem mais. Se a pesca fosse boa, eles iam encostar nas praias de Humberto de Campos, iam voltar a continuar a pescar. Então a família não se preocupou tanto, porque não tinha um dia fixo, um dia para eles voltarem. Poucos pescadores vão para a região de Humberto de Campos por ser distante e também perigosa. Alguns deles contam que nesse período a pescaria fica complicada. Nesta época é perigoso, por causa do vento, né? Nós estamos no verão, venta muito, o mar é muito agressivo, tem muito banco. Tem recife de pedra também em algumas áreas lá. Tem muito banco que se torna muita maresia e isso que se torna... Acho que qualquer vacilo da gente que está acostumado, a gente naufraga também, é perigoso muito. Desde domingo, o Centro Tático Aéreo faz sobrevoos na região, que seria o percurso dos 3 pescadores. Nesta terça-feira, o Corpo de Bombeiros se reuniu com a família para obter mais detalhes para as buscas. O primeiro atendimento foi dado pelo 10º Batalhão de Bombeiros Militar, que fica na cidade de São José de Ribamar. Pois eles foram acionados por volta de 11 horas da manhã para verificar se nos portos da cidade, né, havia chegado alguém muito debilitado em uma embarcação. Após o acionamento, eles foram ao Porto do Vieira e ao Porto do Barbosa, né, para verificar essa situação, e ao chegar lá não havia chegado ninguém em embarcação alguma. No entanto, os pescadores locais informaram que 6 dias antes haviam chegado alguns utensílios, né, pelo mar, alguns utensílios de pesca, e que alguns familiares já tinham identificado como sendo dos 3 pescadores desaparecidos. Após isso, foi acionado o Centro Tático Aéreo e também o Batalhão de Bombeiro Marítimo. E juntos eles fizeram um sobrevoo para poder verificar se encontravam os pescadores, mas não encontraram. E nós vamos continuar acompanhando esse caso. E a polícia investiga o caso de uma mulher encontrada morta após 3 dias desaparecida também na região metropolitana de São Luís. O principal suspeito do crime é o companheiro da vítima, que está foragido. O crime aconteceu no bairro Sítio Natureza, em Passo do Lumiar, região metropolitana de São Luís. Miranda Martins da Silva foi assassinada e enterrada no terraço da residência onde vivia. Foi a própria filha da vítima que ajudou a localizar o corpo. Depois de tentar fazer vários contatos, ela decidiu ir até a casa da mãe. Ao chegar ao local, ela sentiu um mau cheiro e chamou a polícia. Ela acionou o 190, o Corpo de Bombeiros foi acionado para que fizesse a escavação do terreno, né, da frente da casa,
e foi constatado que ali havia o corpo de uma mulher enterrado. Nesse momento, o plantão da Superintendência de Homicídios foi acionado, bem como o ICRIM e o IML. O Corpo de Bombeiros fez a escavação da área que agora está sendo periciada. O principal suspeito do crime é o companheiro da vítima, que está foragido. A polícia confirmou que Miranda é mãe de Pablo Martins da Silva e um adolescente, ambos apontados como autores da morte de 2 funcionários de uma terceirizada da concessionária de energia do Maranhão no ano passado, na mesma comunidade. Na época, o crime foi motivado por cortes de energia. Ainda de acordo com a delegada, por enquanto, os 2 casos não têm ligação. Trata-se de mais um crime de feminicídio acontecido no nosso estado, o 29º, ocorrido esse ano de 2020. Vocês ouviram, né, gente? 29º, 29 casos de feminicídio já este ano. E você que nos acompanha ao vivo pelo Facebook, dialogue com a gente, deixa aí seu comentário. O Jornal da Difusora vai para um rápido intervalo e veja daqui a pouco. Prefeitura de Caxias antecipa feriados municipais e decreta fechamento de atividades não essenciais. E ainda, bancários do Bradesco vão às ruas e protestam contra demissões ocorridas nos últimos 50 dias. É já já. E a gente volta com o Jornal da Difusora para todo o Maranhão. A Prefeitura de Caxias anunciou hoje que vai voltar a fechar o comércio não essencial e também decidiu antecipar 2 feriados municipais. Novas medidas foram anunciadas durante a entrevista coletiva. O prefeito admitiu que reabrir o comércio foi um erro que agravou a pandemia do novo coronavírus em Caxias. Do dia que nós abrimos o comércio para cá, nós tivemos uma curva acentuada em torno de 5 vezes a mais do que nós tínhamos na data da abertura. O novo decreto estabelece o fechamento do comércio não essencial por 11 dias. Bancos e agências lotéricas estarão fechadas quinta e sexta-feira desta semana, devido à antecipação dos feriados municipais de 1º de agosto, adesão de Caxias à independência do Brasil, e 4 de outubro, dia de São Francisco. O novo decreto prevê também uma fiscalização mais intensa das agências bancárias e do comércio considerado essencial. A medida é para evitar aglomeração de pessoas. Nossa equipe foi às ruas saber a opinião da população. Abrir o comércio para piorar cada vez mais, e aí ninguém sabe o que pode acontecer, né, de um dia para o outro, né, com uma semana, com um mês, né. Aí eu concordaria de fechar. É a opinião, porque também as lojas estão tudo abrindo, aí você tem que fechar para diminuir os casos, né? Seria melhor fechar, né? Supermercados, farmácias, comércios de alimentos e outros estabelecimentos essenciais continuam funcionando e devem cobrar o uso de máscara por clientes e funcionários e o distanciamento seguro entre as pessoas. E o avanço da Covid-19 em todo o Maranhão tem refletido na ocupação do hospital de campanha aqui em São Luís. Atualmente, 60% dos leitos estão ocupados com pacientes que vieram do interior do estado. O hospital conta com 200 leitos, sendo 14 de unidade de terapia intensiva e 186 leitos para o atendimento de pacientes com baixa e média complexidades. Até 30 de abril, a capital concentrava quase 90% dos casos. Hoje, 53% dos contaminados estão no interior. Para esta infectologista, a interiorização da pandemia era esperada e a menor adesão às medidas de isolamento social nos municípios ajuda a piorar o quadro. Agora, acredita-se que o grande evento que desencadeou isso foi o lockdown, porque como ele foi avisado com antecedência, o dia que ia começar, as pessoas se deslocaram de São Luís para o interior do estado. Então, elas não queriam ficar aqui durante o período de lockdown e disseminaram o vírus para outros municípios do interior. A especialista ressalta que, por se tratar de uma doença nova, ainda sem vacina e medicação própria, o combate passa literalmente por uma mudança de comportamento. Ela demanda muita alteração de comportamento, como, por exemplo, usar máscara. As pessoas não querem usar, então tem uma dificuldade para aceitar o distanciamento social, né, que é outro tipo de comportamento que a gente não tinha antes.
Então, esse tipo de mudança de comportamento, ela acaba sendo difícil, porque você precisa se convencer, né, e ver que não é só uma questão teórica, que é você também, que você precisa fazer isso. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, o hospital de campanha montado no Multicenter Sebrae deve funcionar por mais 60 dias, podendo ter mudanças de acordo com o avanço da pandemia no Maranhão. O planejamento da SES é concentrar todos os pacientes com Covid-19 no local, até mesmo para garantir a retomada dos serviços hospitalares nas outras unidades de saúde. Isso já está sendo feito no Hospital Carlos Macieira e paulatinamente será feito no Hospital Genésio Rego, no Hospital Raimundo Lima, no Hospital de Cuidados Intensivos. Cada um desses hospitais eles têm um planejamento e tem uma agenda. A gente não pode, de repente, simplesmente encerrar o contrato do hospital de campanha, porque se a gente tiver uma segunda onda da doença, a gente pode precisar desses leitos. E já passa de 90 mil o número de casos de Covid-19 confirmados em todo o Maranhão, de acordo com o último boletim da Secretaria de Estado da Saúde. 683 pessoas estão internadas em hospitais entre as redes pública e privada. 17.574 seguem tratamento em casa. Mais de 69 mil pessoas já estão recuperadas. Infelizmente, o número de mortes chega a 2.250. O número de suspeitos subiu para 6.776 e mais de 96 mil novos exames já foram descartados no estado. E você que nos acompanha ao vivo aí pelo Facebook, deixe seu comentário, nos ajude a pautar o JD. Faça como Josemilton Miranda e o Eduardo Lopes, da cidade de Itapecuru-Mirim. E veja daqui a pouco, bancários do Bradesco vão às ruas e protestam contra as demissões ocorridas nos últimos 50 dias. E ainda, fiscalização eletrônica ganha reforço para diminuir o número de acidentes em Imperatriz. É um instante só. De volta com o Jornal da Difusora, e os bancários do Bradesco foram às ruas hoje protestar contra as demissões dos últimos dias. Ao todo, 13 bancários já foram desligados durante a pandemia no Maranhão. O protesto em frente ao banco teve início logo nas primeiras horas da manhã desta terça-feira. Por conta disso, foi disponibilizado apenas os serviços realizados pelo caixa eletrônico. Atendimento dentro da agência só a partir de meio-dia. Foi uma forma encontrada pelo Sindicato dos Bancários no Maranhão para protestar contra uma série de demissões que estão acontecendo em todo o Brasil. Especificamente no estado do Maranhão, somente durante a pandemia, cerca de 13 bancários já foram demitidos, segundo o sindicato da categoria. O banco alega que teve uma redução da produtividade, embora a gente saiba que os lucros continuam altos. E a gente sabe que também o país inteiro passa por uma crise econômica e setores econômicos e outras atividades econômicas, inclusive, têm sofrido bem mais do que o setor financeiro. Outra reivindicação por parte da categoria é quanto ao fechamento de agências bancárias. Em todo o país, a previsão é de 500 bancos somente do Bradesco, o que resultaria na demissão de mais de 3 mil bancários, segundo o sindicato da categoria. O efeito negativo também vai refletir no atendimento à população. A principal consequência do fechamento de agências e das demissões é o aumento das filas que estão ocorrendo nas portas das agências bancárias. Isso facilita ainda mais a proliferação do novo coronavírus e é uma medida de saúde que deveria ser evitada nesse momento, né? As demissões e o fechamento de agências. O banco tem adotado uma série de medidas para ampliar esse atendimento via internet, via aplicativo. Só que essas medidas não são adequadas para o povo do Maranhão, onde nós temos um acesso à internet muito ruim e ainda a população ainda não tem acesso integral a esse tipo de medida. Então é necessário que haja uma ampliação do atendimento presencial. Para isso, é preciso contratar mais bancários. Bom, a direção do banco não se pronunciou sobre o assunto. Segundo dados do DIEESE, em 2019 foram extintos 10 mil postos de trabalho no setor bancário, com cerca de 18 mil demissões. Os estados mais atingidos foram Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e a capital federal. E por falta de quórum, nenhum projeto foi votado hoje na sessão da Assembleia Legislativa. Mas na tribuna, os parlamentares discutiram sobre o abuso do poder religioso nas eleições, assunto que está em pauta no TSE.
Na Assembleia Legislativa, os deputados lamentaram a morte na terça-feira do ex-prefeito de Poção de Pedras, Gildásio Ângelo, vítima da Covid-19. Ontem, também a gente acordou com a notícia da partida de um grande amigo, dele que foi um grande político, um grande defensor do SUS, que foi o amigo Gildásio Ângelo, que também partiu para a vida eterna. Em nome dessas 3 pessoas aqui, eu deixo o meu abraço confortante para todos aqueles que, assim como nós, têm passado por momentos de sofrimento. A deputada Mical Damasceno, do PTB, falou do debate no Tribunal Superior Eleitoral sobre o abuso de poder religioso. O TSE discute punir com cassação políticos que usarem suas posições em igrejas para influenciar o voto de fiéis. Porque esse tipo de proposta não se aplica a outros setores da sociedade, como os empresários, sindicalistas, ruralistas, grupo LGBTs, MSTs e outros grupos sociais, mas somente aos religiosos. É preciso que tenha uma mente que o princípio da laicidade presente na nossa Constituição não visa afastar os religiosos das discussões políticas. Por falta de quórum, nenhum projeto foi votado. Vamos para a região Tocantina. O reforço na fiscalização eletrônica presente em várias avenidas de Imperatriz já começa a surtir efeito. A redução de acidentes tem sido registrada em avenidas conhecidas pelo grande número de infrações. Eles estão por toda a cidade, não estão escondidos. Há placas indicativas de radares, instruções e campanhas para que os condutores saibam onde eles estão. São pelo menos 42 pontos em Imperatriz em que foram instalados os dispositivos de fiscalização eletrônica. O objetivo é diminuir o índice de acidentes de trânsito e mortes em vias públicas. Os radares foram instalados a fim de diminuir a velocidade para evitar acidentes. Só tem uma forma de evitar acidentes, diminuir a velocidade. Então a gente colocou em pontos estratégicos, com estudo técnico feito por uma empresa credenciada pelo CONTRAN, para que a gente possa, assim, diminuir o número dessa velocidade e, consequentemente, o número de acidentes. Os radares foram colocados em pontos estratégicos onde acontecem mais acidentes. Segundo a Secretaria Municipal de Trânsito, aqui na Pedro Neiva de Santana, por exemplo, os radares fixos de controle de velocidade já refletiram na redução de 50% dos acidentes. Por isso, a fiscalização de vias por meio de radares eletrônicos fixos tem sido uma das estratégias utilizadas mais eficazes de controle de velocidade. O controle é permanente, faz captura de imagem e gera provas legais para que os atos infracionários sejam aplicados. O avanço de sinal durante a noite, a partir das 11 horas, a equipe não está fiscalizando, Porém, o de velocidade sim, porque infelizmente muitos acidentes são à noite por causa do excesso de velocidade. Ainda precisamos da fiscalização eletrônica, As reportagens dessa edição você pode rever no portal M10 e para acessar basta acionar a câmera do seu celular e apontar para o QR Code que aparece aqui na tela. Vai lá também nas nossas redes sociais da TV Difusora, conversa com a gente, faça como o Horécio Souza e a Inajara Pereira. O Jornal da Difusora fica por aqui com imagens ao vivo da movimentação da Avenida dos Holandeses em São Luís. Muito obrigada pela sua audiência, um grande beijo, uma boa noite e eu te espero amanhã.